Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana maravilhosa iniciando, mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje vamos ler aí o capítulo 27, dia 27, Derrotando a Tentação. Quem for chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita para compartilhar essa live, aproveita para você já se inscrever aqui no nosso canal para que você possa receber sempre quando um novo vídeo for postado. Então que nós possamos começar aqui uma semana muito próspera e muito abençoada. E dando continuidade aqui, hoje dia 27, derrotando a tentação. Já pega teu cafezinho, teu chazinho pra gente começar. Que ontem nós falamos aí sobre crescer por meio da tentação e hoje nós vamos derrotar a tentação. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo 2:22. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Às vezes a gente enfrenta algum problema, alguma dificuldade, a gente acha que só a gente tem problema, né? A gente acha que só a gente está passando por um desafio que os outros não enfrentam. E Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. Sempre há uma saída. Vamos aproveitar para compartilhar esta live com quem for chegando agora. Sejam muito bem-vindas. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além de suas forças. Entretanto, você também deve fazer a sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre resistir à tentação. A gente falou sobre isso ontem, né? Então, às vezes, tem pessoas que querem resistir. E para que isso se você pode evitar? E se você redireciona a sua atenção para outra coisa? Isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar a nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. É igual pensamento, a gente não consegue controlar um pensamento. O pensamento vai vir, né? Eu não tenho como controlar, mas eu consigo redirecionar para onde eu quero que o meu pensamento esteja, certo? E isso com a tentação é a mesma coisa. Ela pode vir, mas o que eu faço quando ela vier? Eu preciso estar atento para redirecionar a minha atenção para outra coisa.
Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo na tua memória. Ou seja, se você quiser lutar contra ele, você vai ficar com ele ainda mais enraizado em você. Resistindo, você, na verdade, o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-la combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele o consome e controla. Você fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende a sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara: fiz um pacto com os meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó 31:1. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Salmos 119:37. E aí aqui também tem uma questão de você pedir ajuda de Deus mesmo, né? A gente falou sobre isso ontem. Peça ajuda de Deus para te direcionar os teus pensamentos. Você já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isso. Já deu vontade de bocejar, só de ler, né? É o poder da sugestão. Movemo-nos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo sexual ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado naquilo que você não quer. Até porque a mente não entende a palavra não. Então, toda vez que você fala que você não quer uma coisa, o cérebro só entende que você quer algo. Então, a gente tem que pedir aquilo que exatamente a gente quer e não aquilo que a gente não quer, tá? É como anunciar: nunca vou fazer o que minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando a repetir o que foi feito. É como se você estivesse dizendo: vou fazer o que a minha mãe fez. As dietas em geral não são eficazes porque o mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Poderia concentrar-se em Deus, na importância do discurso e nas necessidades dos que irão ouvi-lo. Por isso que, principalmente agora na turma da comunidade, né, onde a gente trata aí as 3 esferas, o corpo, a alma e o espírito, ali é um grupo de mulheres que querem emagrecer, que buscam ter uma vida plena, que buscam realmente ter uma vida em equilíbrio. Então, quando a gente trata da questão do corpo, que é eu me alimentar bem, eu cuidar do meu corpo, eu saber o que eu estou ingerindo, se isso faz bem ou mal para mim, a gente entra com oração.
Por quê? Porque se eu ficar só pensando na comida, se eu ficar só pensando que eu tenho que emagrecer, se eu ficar só pensando no que eu tenho que comer e no que eu não tenho que comer, eu não consigo emagrecer. Então, quando eu faço um jejum para entender espiritualmente o que possa estar me bloqueando, eu entro com o poder de Deus para me ajudar nisso. Entende? Então é jejum e oração. Jejum, quando você faz qualquer outro tipo de jejum, que não seja por um propósito, que não seja com oração, é só dieta. Mas quando a gente entra com jejum e oração, você pode até emagrecer. Não estou dizendo que todo jejum espiritual é para emagrecer, mas acaba acontecendo porque você está abdicando de um alimento ou de uma refeição, então é consequência, né? Acaba acontecendo, mas a gente faz isso de forma consciente, a gente faz isso de forma a entender o processo e principalmente para que eu possa mortificar a minha carne, para que o meu espírito possa ser elevado, tá? Inclusive, hoje iniciamos o desafio detox de 3 dias. Então, se você quer eliminar aí toxinas, desinflamar, às vezes está com o intestino meio lento, quer melhorar o funcionamento do teu intestino e ainda de quebra perder uns quilinhos, acessem o link do grupo para vocês acessarem. São 3 dias de desafio gratuitos, tá? Onde eu compartilho toda a informação, uma sugestão alimentar para 3 dias, com dicas aí de receitas, com todo um acompanhamento nutricional feito por mim, tá bom? Então, se você tem interesse aí de participar, acesse no link para vocês poderem entrar no grupo e participar do nosso desafio detox, certo? Então, voltando aqui, a tentação começa capturando a sua atenção. E o que prende a atenção desperta emoções. Estas, por sua vez, estimulam o seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quanto mais você se concentra em não querer algo, com mais força isso o envolverá em sua teia. Ou seja, quanto mais eu tento combater aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero combater a tentação, mais eu atraio. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Se a mente estiver focada em outra coisa, a tentação perde o domínio. Então, quando a tentação o chamar ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue, né? Quando vier a tentação, você identifica ela, você fala, oi, tentação, e tchau, tentação, né? E você desliga ela. Às vezes isso significa sair fisicamente de uma situação tentadora. Trata-se de uma ocasião em que não é errado fugir, como eu comentei ontem, né? Então, se eu quero combater, por exemplo, o vício do álcool, por que é que eu vou ficar num bar? Por que é que eu vou sair com pessoas que bebem? Para que eu vou me expor a isso? Entende? Afaste-se do grupo que está fofocando, levante-se, desligue o televisor. Para evitar o ferrão, afaste-se das abelhas. Faça o que for necessário para desviar a atenção e concentrá-la em algo legítimo. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável. Para reduzir a tentação, mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. Você vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Satanás não pode atrair sua atenção quando sua mente está preocupada com outra coisa. Ou seja, ocupa a tua mente com outra coisa. Lembra que eu falei
sobre preocupação é você ocupar a tua mente no futuro. Então, às vezes você também está só ali preocupado com a tentação. Então, o que você precisa fazer? Ocupar a tua mente com outra coisa. Substituir, trocar aquele pensamento por outra coisa, tá? Lembrem-se de Jesus Cristo. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. Então, assim, tudo aquilo que eu ouço, que eu vejo, que eu sinto, isso está formando a minha crença. Tudo aquilo que eu alimento a minha mente está formando a minha crença. Ah, mas eu não assisto televisão. Mas hoje a gente fica na rede social, hoje a gente fica aí assistindo vídeos. Tudo isso está alimentando a tua mente. Tudo isso está fazendo com que você gere uma crença. E se você ficar consumindo isso, você vai só viver isso e acreditar nisso. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios 4:23. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo. Escolha cuidadosamente em quem pensar, em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10:5. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo, você pode estabelecer a sua forma de pensar. Então, você é resultado da vida que você vive. Vou explicar melhor. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você vive é resultado das coisas que você consome. Entende? Ah, eu quero mudar de vida. Você precisa se alimentar daquilo que você quer viver. Porque você vai viver aquilo que você está consumindo. Olha isso, vou repetir: mantemos cativo todo pensamento e, dominando-o, fazemos com que ele obedeça a Cristo. Isso exige a vida inteira de prática, e peça a ajuda do Espírito Santo para que possa estabelecer a tua forma de pensar. Ore assim: Senhor, me dê uma mente de Cristo. Revele a sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo o mundo, mas você precisa pelo menos de uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Eclesiastes 4, 9 e 10. Deixe-me ser claro: se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício ou uma tentação constante e está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa da ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize por seus atos. Por isso que
Esse ano desenvolvemos um grupo e que agora estamos na turma da comunidade e as meninas que estão no grupo, elas relatam isso, né? O quanto foi fundamental estar neste grupo, porque se elas estivessem sozinhas, elas muito provavelmente já teriam desistido de se alimentar bem, desistido de se cuidar, desistido de praticar uma atividade física, porque diariamente nós estamos ali focando no bem-estar, na saúde, na vida em equilíbrio, na vida plena. Então, esse é o poder de você estar com pessoas que queiram as mesmas coisas que você. O plano de Deus para o seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados, que não dão trégua. Por isso a importância da gente viver em comunhão. Deus diz que essa é a única maneira de escapar. Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Tiago 5,16. Agora eu te pergunto, você quer ser realmente curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? Porque tem pessoas que têm vício, que têm problema, que têm pecado de estimação, né? Que não quer se libertar disso. E aí ela usa disso para se vitimizar, ao invés de usar disso para se libertar e ajudar outras pessoas a se libertarem também. A solução de Deus é simples. Não a reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Esconder a dor só a intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos. Então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na Igreja Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio de tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio do programa que desenvolvemos chamado Celebrando a Recuperação. Então a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa trazer luz para esse problema, para essa tentação. A gente precisa confessar, revelar, para que possamos ser ajudados. E isso nós fazemos aqui quando a gente traz na nossa célula, né? Então, às vezes, lá na igreja, não dá tempo da gente conversar, não dá tempo da gente ter aquele momento de comunhão. E aqui na célula, quando a gente faz isso juntos, a gente consegue trazer um caso específico, orar por isso e juntos em comunhão para que possamos ajudar outras pessoas, né? É um processo bíblico de recuperação. Aqui ele está explicando o processo que ele faz na igreja dele, de recuperação, de 8 etapas, baseados nas bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 vidas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo-o fervorosamente à sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e a sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-los em segredos.
Ele quer fazer com que você acredite que só você passa por isso, que só você tem problema. Só que todos nós temos problema. Todos nós somos pecadores. Todos combatemos as mesmas tentações. 1 Coríntios 10:13. E todos pecaram. Romanos 3:23. Milhões de pessoas sentem o que você está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora de controle. Problemas financeiros, casamento, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Então, você ficar lutando contra isso, você está, como ele falou aqui no início do capítulo, você está enterrando mais ainda esse pecado, né? Está reforçando, intensificando ainda mais isso. Por isso que ele traz aqui, expõe, peça ajuda, porque isso de você querer ocultar é de Satanás, porque ele sabe que se você revelar, você vai ser ajudada, você vai poder contar com outras pessoas que podem te ajudar e que podem verdadeiramente te tirar da onde você está. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornaram-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que o mantenha na linha. Depois, você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo, nunca contei isso a ninguém, fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar um grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta. E pela primeira vez se vislumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? O que você enfrenta sozinho? Que você sabe que é um problema, mas que você está fingindo que não é. De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraqueza perante outra pessoa, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Tiago 4, 6, 7. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago 4, 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar. O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra, como batalha, conquistar, luta, superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios 6,17. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo, não temos defesas contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto, se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Por isso que todo final do capítulo tem um versículo para memorizar. A gente precisa estar armados com a palavra, né? Armados espiritualmente para combater o inimigo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar com Satanás, nem convencê-lo com a sua lógica, nem lhe impor sua opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Eu vi um vídeo ontem que a pessoa estava entrevistando as pessoas na rua e ele perguntava assim, você é cristão? E a pessoa dizia sim. Aí ele ia perguntando, né? Você é cristão? Você é cristão? Tal. E todo mundo ia dizendo sim. Aí ele falava assim, você pode citar um versículo bíblico? E aí ninguém sabia citar um verso sequer, né? Aí depois ele perguntou para muçulmanos se eles sabiam algum verso do Alcorão. Todos sabiam. Então, assim, por que nós, cristãos, não estamos se alimentando da palavra para combater o pecado, para combater as investidas de Satanás, para combater a tentação? Se ele está dizendo aqui que o que nós temos de arma para combater a tentação é a palavra, por que é que a gente não está se alimentando da palavra? Por que é que eu não estou com a minha armadura pronta para quando eu precisar lutar, eu ter as armas certas e poder lutar com a arma certa? Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no teu coração, pronta para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. É como você tivesse com uma arma sem bala. Entende? Ah, eu sei que eu tenho, mas eu não, na hora que eu preciso, eu não sei falar. Né? Então, assim, quantas vezes eu tô fazendo determinada coisa, aí eu sinto uma ansiedade, ou eu sinto medo, ou eu sinto uma angústia. Na hora me vem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sabe assim? E você vai declarando, porque que é isso? É derrotar a tentação. É derrotar as sugestões do diabo. Lembra ontem, no dia 26, no capítulo 26, que ele traz as 4 formas que Satanás te faz a tentação? Se eu entendo isso, eu consigo combater isso.
Se você não sabe, convido a memorizar um versículo por semana até o fim da tua vida. Imagine como você ficará mais forte. A gente faz isso com as crianças do Kids. A gente passa o versículo para elas. E é impressionante como elas decoram rápido. Que aí depois no último domingo do mês a gente faz gincana. E elas têm tudo decoradinho, né? Por que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Esteja ciente da tua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17:9. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraiam tentações. Evite-as. Provérbios 14:16. Lembre-se de que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair delas. A Bíblia diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes. Podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos. Isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. 1 Coríntios 10:12. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre há uma saída. Versículo para memorizar. Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios 10:13. Pergunta para meditar. A quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Então, como irmãos espirituais, se você tem algo, se você tem uma situação, se você tem um pecado, confesse a um amigo, confesse a um irmão e peça ajuda para ele. Fala: me ajuda a orar por isso, porque sozinho eu não estou tendo força. Então, é muito importante que a gente baixe o orgulho, né? E peça ajuda nesses momentos. Então, que vocês possam aí ter um dia abençoado, muito próspero, na presença do Senhor. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês. Uma ótima semana para nós. E amanhã voltamos com o dia 28. Então, todos os dias às 7h07 eu espero vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.